alunos queridos, tudo bem com vocês? Hoje vamos continuar falando sobre isomeria. Vamos falar um pouquinho sobre a isomeria ótica. Eu sou a professora Ana Paula, do canal Quimicana. Para entender a importância deste tema, vamos falar agora sobre a talidomida, que foi introduzida no mercado de remédios para eliminar os enjoos comuns nas grávidas. Porém, enquanto a R-talidomida, uma forma do isômero ótico, possui efeitos sedativos e hipnóticos para evitar as tais náuseas, a S-talidomida, outra forma do isômero, causa efeito teratogênico, ou seja, faz com que a criança nasça com deformidades, como encurtamento dos membros superiores e inferiores, ausência de dedos, além de malformações. Lamentavelmente, o isômero R se converte no isômero S no organismo. Para entender um pouquinho o conceito sobre a isomeria ótica, precisamos saber o que é o carbono quiral, que vai ser então o tema da aula de hoje. Nesse nosso exemplo, nós temos um carbono com 4 substituintes ao redor dele. Então, nós temos um carbono realizando hibridização do tipo sp3 e ele está ligado a 4 radicais diferentes. Essa é a condição de existência para que a gente classifique o carbono como um carbono quiral. Ele precisa ter os 4 substituintes, os 4 radicais diferentes. R1 tem que ser diferente de R2, R2 diferente de R3, R3 diferente de R4. Nesse caso, nós marcamos o carbono com um asterisco, que indica que ele é um carbono quiral. Nesse caso, nesse nosso exemplo, nós temos um carbono central e precisamos avaliar a quiralidade dele. Podemos olhar todos os carbonos. Então, aqui eu tenho um carbono ligado a 3 hidrogênios, são 3 elementos iguais. Isso perde a condição de existência, que é possuir 4 ligantes diferentes, 4 radicais diferentes. Então, esse carbono aqui não pode ser um carbono quiral. A gente vai olhar esse carbono aqui. Ele está ligado a 2 oxigênios, porque a estrutura dele é assim, certo? Se ele está ligado a 2 oxigênios, ele não pode ser um carbono quiral, porque a condição de existência para o carbono ser quiral é ter 4 ligantes diferentes. Vamos olhar agora esse carbono do meio, esse carbono aqui. Esse carbono está ligado a um hidrogênio, está ligado a um CH3, está ligado a um OH, uma hidroxila, e está ligado a uma carboxila, que é o COOH. Nós temos aqui 4 ligantes diferentes, portanto, esse carbono é um carbono quiral. Agora, vamos fazer juntos alguns exemplos. Aqui eu tenho carbono ligado a 4 hidrogênios, não pode ser quiral. Aqui eu tenho carbono ligado a OH, CH3, o grupo CH2, CH3 e a um outro CH3. Ele pode ser quiral? Não, porque ele tem 2 CH3 ligado a ele.
Esses carbonos aqui tem 2 hidrogênios e esse 3 hidrogênios. Portanto, nessa estrutura, nós não temos carbonos quirais. Agora, vamos olhar essa estrutura aqui. Esse carbono, ele está ligado a um dupla O, o que significa que ele não tem 4 ligantes ao redor dele. Então, se não tem 4 ligantes, eles não podem ser diferentes. Se eles não podem ser diferentes, não pode ser quiral. Os outros carbonos, a gente sabe que para completar as 4 ligações, eles estão todos ligados a 2 hidrogênios. Então, nenhum deles poderá ser quiral. Aí a gente vem para esse carbono aqui, que está ligado a um hidrogênio, a um cloro, 2 ligantes diferentes. Só que ele está numa cadeia fechada, professora. Como eu olho se esses ligantes são iguais? Eu olho da seguinte maneira, eu vou comparando os ligantes laterais desse carbono. Como assim, professora? Então, eu vou olhar aqui, ó. Se eu olho para cima, o próximo ligante é um carbono ligado a 2 hidrogênios. E do outro lado, eu tenho um carbono ligado a 2 hidrogênios. Diferença alguma. Vou olhar o próximo carbono. Então, o segundo carbono ligado a esse que eu estou avaliando. Aqui eu tenho um carbono fazendo uma dupla com o oxigênio. E desse lado eu tenho um carbono ligado a 2 hidrogênios. Eles são diferentes? São diferentes. Se eles são diferentes, são considerados ligantes diferentes. E esse carbono, então, ele é considerado quiral. Represento ali um asterisco para indicar essa quiralidade dele. Ele tem 4 ligantes diferentes, mesmo estando num ciclo. Vamos para o próximo. Aqui eu tenho uma estrutura em que esse carbono está ligado a 2 hidrogênios, então ele não pode ser quiral. E esse carbono aqui está ligado a 3 hidrogênios, também não pode ser quiral. Então, eu vou olhar esse carbono central. Ele está ligado a um carbono com hidroxila. Aqui embaixo ele vai estar ligado a um hidrogênio. Em cima ele está ligado a uma hidroxila e desse lado a um CH3. 4 ligantes diferentes, carbono quiral, represento por um asterisco. Uma outra forma de representar essas estruturas é pela fórmula em perspectiva. Nesse caso, quando a gente tem essa ligação preenchida, significa que está à frente do plano. E a ligação tracejada para trás do plano. A ligação contínua significa que está no plano X e Y, tá? Então, essa é uma outra forma de mostrarem para vocês, de apresentarem para vocês as estruturas dos compostos.